criancinhas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, 30 de abril de 2021, sexta-feira, né? Então, finalzinho de semana, também final de mês. O mês de abril encerra hoje, dia 30, tá certo? Então, a partir de amanhã, a gente já inicia um novo mês, que é o mês 5, representado pelo mês 5, que é o mês de maio, tá certo? Então, hoje vamos estudar as matérias de português, também iremos estudar história, tá certo? Artes também iremos estudar hoje. Então, vamos lá para nossas estrelinhas que estão participando das aulas. Espero que todos participem, ainda estou sentindo falta de alguns, mas aqueles que estão participando estão de parabéns, Isso não vai servir para mim nem para ninguém, vai servir para você. Então estude, logo a gente iremos voltar para nossas atividades normais. Vamos pedir a Deus para que tudo isso passe para a gente voltar, tá certo? Então, mas enquanto não volta, a gente tem que estar socializando com as nossas redes sociais, tá certo? Vamos lá. É o Adrian, o Albert, a Alicia, a Mayra, Davi, a Edilane, o Edson, a Esther Radassa, a Esther Vitória, o Fabiano, Gabriele, Gledson, Gustavo, Jennifer, Jordan, Jordânia, Júlia, Ketli, Késia, Lucas de Oliveira, Lucas Rafael, Mateus, Miguel, Pedro Henrique, Riana, Richard, Samuel, Chauane, Tainá e Ruth. Pois bem, essas são as nossas estrelinhas do segundo ano. E vocês são aquelas estrelinhas que podem brilhar. Do jeito que vocês estão indo, vocês irão brilhar mais e mais. Sempre continue com a sua participação, tá certo? Só quem tem a ganhar com isso são vocês. Então, pessoal, amanhã, sábado, iremos iniciar um novo mês. É o 1º de maio. E o 1º de maio, ele se comemora o Dia do Trabalhador. Então, no dia 1º de maio, é considerado o Dia do Trabalhador. Essa data tornou-se feriado em diversas nações, tanto aqui no Brasil como em outros países também são feriado do Dia do Trabalhador, tá certo, pessoal? Nesse dia são celebradas homenagem à classe trabalhadora. Pessoal, toda profissão, toda pessoa que trabalha é um trabalhador, não é isso? Então, não importa a profissão, pode ser aquela profissão que ganhe muito e pode ser aquela profissão que ganhe pouquinho, mas o que importa é que está ali trabalhando e isso é o mais importante, é a pessoa ser trabalhador. Então, nesse dia 1º de maio, se comemora o Dia das Pessoas, assim como a merendeira, assim como a serviçal, assim como o professor, assim como um médico, como um engenheiro, como um artista, como pessoas ambulantes, são aquelas pessoas que vendem ali para ter o seu sustento. Tudo isso é uma profissão. Não deixa de ser uma profissão, não deixa de estar trabalhando. O gari, veja quanto é importante o papel de cada um. Então, se não existir o gari, como é que vai ficar as ruas? Não é isso? Então, vejam que umas pessoas importantes na nossa sociedade. Veja o papel do serviçal. Se não tivesse o serviçal nas escolas e em outros estabelecimentos, como seria? Não é isso? Então, cada profissão tem o seu valor, tem a sua qualidade. Então, não podemos desprezar
profissão A, B ou C. Então, assim, daquela que ganha pouco até aquela que ganha muito, é uma profissão e as pessoas trabalham. E é nesse dia que é feriado para homenagear a essas pessoas trabalhadoras, tá certo, pessoal? Então, nesse dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalhador, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma entrevista com o papai ou com a mamãe. E o que é que vocês vão fazer? A primeira pergunta é: vocês vão me enviar essa atividade através de vídeo ou de mensagem de voz, tá certo? Então, a primeira é: qual é o dia que comemoramos o Dia do Trabalhador? A segunda pergunta é: qual é a profissão do seu pai? Então, se o seu pai tem uma profissão, você vai me dizer qual é a profissão do papai e depois vai dizer qual é a profissão da mamãe, tá certo? E na atividade de artes, eu quero que você faça um desenho. Qual é a profissão que você quer seguir quando você crescer? Então, a gente é pequenininho, vocês são pequenininhos, e aí tem gente que já tem um sonho de dizer assim: quando eu crescer, eu quero ter tal profissão, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado. E aí você vai dizer, ou seja, vai dizer através de desenho, qual profissão você quer seguir quando você crescer, tá certo? Então, repetindo, a primeira pergunta é: qual é o dia que comemoramos o Dia do Trabalhador? A segunda, qual é a profissão do seu pai? A terceira, qual é a profissão da sua mãe? E a quarta, vocês irão desenhar o que você quer ser quando crescer, tá certo, pessoal? Essa é a nossa atividade de história e de artes. História é as perguntinhas, artes é o desenho que vocês irão fazer, tá certo? E hoje também iremos estudar português, iremos fazer uma revisão do que já vimos sílabas, já vimos alfabeto, vogais, consoante, não foi isso? Ontem eu dei para vocês um ditadozinho dizendo as letrinhas e a primeira sílaba para vocês só completarem. Então hoje, na sexta-feira, a tia também trouxe uma atividade de revisão para vocês. Eu vou tirar a foto, vocês irão copiar na matéria de português e vocês, a primeira questão, vocês irão escrever as letras vizinhas. Então aqui eu tenho a letra J, N, E, Q e B. Do outro lado eu tenho as letras S, H, X, D e V. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão fazer o vizinho dessas letras. Então, a letra J, quem é que vem antes do J e quem é que vem depois do J? Na letra N, quem é antes do N e quem é depois do N? Vocês irão fazer o vizinho dessas letras. No número 2, vocês vão ler as palavrinhas. Leiam, não deixem de ler. É importante cada palavrinha você ler, tá certo? Para ter mais conhecimento. Então, vocês irão ler a palavrinha e vai separar as sílabas das palavrinhas. E quando você for separar as sílabas, é importante que vocês leiam para saber o número de sílaba que você está falando. Quantas vezes você abriu a boca para pronunciar aquela palavra. Aí você vai ver a quantidade de sílaba que tem nessa palavra, tá certo? Então é importante que antes de você separar as sílabas, você leia a palavra, tá bem? E a terceira questão, vocês irão escrever o nome de vocês completo e vai circular as letrinhas das vogais que aparecem no seu nome, tá certo? Escreve o nome completo e circula só as letrinhas das vogais. Entenderam? Essa é a nossa atividade de hoje. Foi uma atividade de revisão de português. Na atividade de história, foi falando sobre o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, que é amanhã, sábado.
Então, eu não poderia deixar de trazer para vocês, tá certo? Uma data comemorativa que é lembrada, que é um feriado. Então, hoje ficaremos por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom feriado a todos. Quem puder, fique em casa para se prevenir, tá certo? E até a próxima semana, se Deus permitir. Um bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Espero que vocês me enviem as fotos e a mensagem de voz sobre a atividade de história, tá certo? Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Beijos.